Olá, hoje a gente vai falar de uma filosofia que, olha, revolucionou indústrias no mundo inteiro, a manufatura enxuta, ou como muita gente conhece, Lean Manufacturing. Basicamente, é uma forma super poderosa de pensar que busca entregar o máximo de valor, sabe? E para isso, a gente precisa eliminar tudo aquilo que não serve para nada. Então, vamos lá. Para a gente entender o Lean de verdade, primeiro a gente tem que identificar um problema que está em todo lugar, sério. Pensa num inimigo que se esconde em qualquer tipo de trabalho, não importa se é numa fábrica, num escritório, até num hospital. Que inimigo seria esse? É ele mesmo, o desperdício. Pensa em toda e qualquer atividade que consome nosso tempo, nossos recursos, nossa energia, mas que no fim do dia não adiciona valor nenhum. Pelo menos não na visão de quem mais importa, né? O cliente. E aí que a filosofia Lean entra. Pensa nela como, sei lá, uma caçada mesmo, uma caçada implacável a esse desperdício. E para a gente conseguir caçar esse bicho, primeiro a gente precisa conhecer ele, né? Em todas as suas formas. A palavra-chave aqui é japonesa, muda. É exatamente isso que significa desperdício. E olha, o muda é o coração de tudo que o Lian quer eliminar. E se liga nesse dado. Alguns estudos mostram que, em processos mais tradicionais, até 95% das atividades podem ser consideradas muda. É impressionante, né? Então vamos conhecer os primeiros 4 inimigos dessa lista. A superprodução é tipo o chefão dos desperdícios, sabe? Porque ela acaba criando vários outros. Pensa com a gente. Se a gente produz mais do que precisa, o que acontece? Gera material parado, que é a espera. Esse excesso todo precisa ser levado para algum lugar e aí vem o transporte desnecessário. E muitas vezes a gente acaba fazendo um processamento desnecessário, com etapas que o cliente nunca pediu e com certeza não pagaria por elas. E a caçada não para por aí. Tem o estoque excessivo, que é basicamente dinheiro parado, a movimentação inútil das pessoas indo de um lado para o outro sem necessidade, os defeitos, que geram um retrabalho enorme e muita frustração para todo mundo. Mas olha, talvez o desperdício mais triste de todos seja do potencial humano. É quando a gente simplesmente não aproveita a criatividade, as ideias da galera que está ali, na linha de frente, fazendo o trabalho acontecer todo santo dia. Tá, mas de onde que veio essa ideia tão poderosa? Bom, essa história leva a gente lá para o Japão do pós-guerra e para um lugar específico que precisou ser genial por pura necessidade: a Toyota. A situação era a seguinte: no meio da escassez de recursos, a Toyota simplesmente não podia se dar ao luxo de desperdiçar nada. E foi aí que o engenheiro, o Taiichi Ono, começou a observar, adaptar e criar o que hoje a gente conhece como o sistema Toyota de produção. Levou um tempo, mas décadas depois, lá nos anos 90, o mundo inteiro finalmente conheceu essa filosofia pelo nome de Lean. E essa frase resume de um jeito brilhante o poder desse sistema. Imagina só, uma pesquisa do famoso MIT descobriu que a Toyota conseguia resultados assim, absurdos, usando metade dos recursos das concorrentes. Metade do esforço, metade do espaço, metade do tempo. E ainda por cima, com mais qualidade. Isso não era uma melhoria, era uma revolução completa. Beleza, então como é que uma empresa, uma organização, começa a pensar desse jeito de forma mais enxuta? A filosofia toda se baseia em 5 princípios que são tipo um mapa, um guia para essa jornada. O primeiro passo de todos é o valor. A gente precisa entender o que o cliente realmente quer. A partir daí, a gente mapeia o fluxo de valor, para enxergar onde está o desperdício e, claro, eliminar. O grande objetivo é criar um fluxo contínuo, sem interrupção, sem parada. Isso leva a gente para produção puxada. Só se produz algo quando o cliente pede. E para fechar vem a busca pela perfeição, o famoso Kaizen, que é aquela ideia de melhoria contínua que nunca para. É um ciclo que se alimenta. Ok, a filosofia é incrível, fascinante. Mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas mais famosas que colocam esses princípios para funcionar de verdade. Muitas vezes, a porta de entrada para esse mundo é o 5S. É uma metodologia para criar um ambiente de trabalho que seja organizado, limpo e, claro, eficiente. E a transformação é visível. É sair de um ambiente meio caótico, sabe, para um sistema onde cada coisa tem o seu lugar, o trabalho flui muito melhor e, de quebra, o lugar fica bem mais seguro para todo mundo. Outra ferramenta que é simplesmente genial é o Kanban. Em japonês, a palavra quer dizer sinal visual. E é exatamente isso. Uma forma super simples, mas muito poderosa, de gerenciar o fluxo do trabalho. A principal função dele é mostrar visualmente o que precisa ser feito, evitando aquele nosso inimigo número 1, lembra?
a superprodução. E o jeito mais conhecido de usar o Kanban é com um quadro, que pode ser tanto um quadro branco na parede quanto um digital no computador. Geralmente tem umas colunas bem simples: a fazer, fazendo e feito. Só isso já deixa o fluxo de trabalho visível para todo mundo da equipe. Fica muito mais fácil de ver onde as coisas estão travando, os gargalos e gerenciar tudo de um jeito bem mais inteligente. Certo. E no final das contas, depois dessa jornada toda de caçar desperdício e aplicar essas ferramentas, qual é o resultado? Bom, o impacto é profundo. É a capacidade real de fazer muito, mas muito mais, com bem menos. E esse impacto fica muito claro quando a gente olha para os números. Um sistema que usa o pensamento Lean, se a gente comparar com um tradicional, ele ataca direto nos indicadores mais importantes. Dá para ver aqui no gráfico. Os custos caem, a quantidade de defeitos despenca e o tempo de entrega fica muito mais rápido. É o tipo de coisa que a gente chama de vitória em todas as frentes. E talvez a parte mais legal disso tudo é que esses princípios não ficaram presos nas fábricas, sabe? Eles se espalharam por todo lugar. Na área da saúde, ajudando a reduzir filas de espera. Na construção civil, fazendo as obras andarem mais rápido. No mundo de software, com as metodologias ágeis que todo mundo ouve falar. Até dentro dos escritórios, para deixar os processos mais espertos. O Lean está por toda parte, basicamente melhorando o jeito que a gente trabalha. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A pergunta que não quer calar é: se o desperdício está em todo lugar, onde é que ele está se escondendo no nosso dia a dia de trabalho? Onde é que estão as chances de fazer mais e melhor? Porque, no fundo, a caça ao desperdício começa com um olhar mais atento, mais crítico.